Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria. E desde já, nesta belíssima tarde domingueira, convidá-los a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: na experiência terrena, todos somos meros usufrutuários das benesses da natureza e daquelas materiais conquistadas pelo trabalho honesto. Nada nos pertence, nem mesmo o corpo físico. Então, por que tanto apego, tanta posse? Podemos então imaginar que o tema de hoje, solicitado pela direção da casa, é desprendimento dos bens terrenos. E como de praxe buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 21, uma fala de Jesus, assim descrita na narrativa de Lucas: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O contexto desta fala de Jesus é a parábola do moço rico. E a base doutrinária nos vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, cuja temática central é não se pode servir a Deus e a Mamon, e mais especificamente a instrução do Espírito Lacordaire, intitulada Desprendimento dos Bens Terrenos. Este é um dos capítulos mais longos de nosso Evangelho e que contém a instrução de espírito mais longa, que é esta instrução do Espírito Lacordaire. Esse capítulo 16 ele está distribuído em 8 itens, a saber: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, e desigualdade das riquezas. E contém ainda 4 instruções dos espíritos: a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. O que chama atenção quando estudamos esse capítulo é que o cerne capitular, o foco, é a necessidade, a importância e o apego aos bens materiais. Todo o capítulo, todos os itens e as instruções giram em torno exatamente desses 3 elementos: a necessidade, a importância e o apego aos bens materiais. É fato que Jesus sempre alertou a todos que recebiam sua mensagem sobre o perigo da escravização material. E não por acaso Allan Kardec, neste capítulo, esclarece dizendo: sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa
do que a miséria. Olha que interessante. De novo, uma trilogia: os arrastamentos, as tentações e a vacinação que a riqueza pode exercer sobre todos nós e que exerce, sem sombra de dúvida. Mas o que chama a atenção é que Kardec categoriza a riqueza como uma prova mais arriscada, mais perigosa do que a própria prova da miséria. Vamos então examinar uma parte da instrução de Lacordaire, considerando que o tempo não nos permite examinar a todas, pelo menos por agora. O benfeitor espiritual inicia a sua instrução de uma forma distinta e humilde, dizendo: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, de imediato, nós conseguimos detectar dois elementos importantes nesse preâmbulo da mensagem de Lacordaire. Primeiro, o grande objetivo da reencarnação no sentido da quitação espiritual com o próximo. Como ele diz, todos nós somos devedores uns dos outros. E nesse contexto, é claro que, principalmente no núcleo familiar, como de resto, no trabalho, na própria vida social, nós estaremos a conviver com pessoas com as quais seguramente deveremos ter algum débito de vidas pretéritas. E o Instituto da Reencarnação, a grande bondade e misericórdia divina, existe exatamente para isso, para que nós possamos fazer a quitação deste débito. E o segundo elemento é o da regeneração espiritual. A regeneração espiritual de cada um de nós depende da qualidade da relação entre os encarnados e entre os encarnados com os desencarnados. Como é que se dá esta relação, principalmente entre os encarnados? Entre esposos, pais e filhos, amigos, chefes e subordinados, chefes entre si, subordinados entre si. Como é que acontece essa relação? É uma relação horizontal, aberta, libertadora, que busca sempre a compreensão, o entendimento? Ou é uma relação cheia de vaidade, de portas travessas, de inveja? E na relação com os desencarnados, como é que isso acontece? O texto que vem a seguir, do benfeitor Lacordaire, eu considero ele uma aula magna sobre a desimportância dos bens materiais. Que nós haveremos de convir que todos somos muito presos a esses bens materiais que vão ficar quando a gente desencarnar. Nós não levaremos nenhum deles. Lacordaire diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicardes todas às coisas materiais. Ou seja, a nossa grande capacidade de amar, que deveria estar voltada para as coisas do espírito, acabam se prendendo às coisas da matéria.
Amar o próprio corpo, por exemplo, na corpolatria. Amar a casa que mora, o celular que possui. Amar os amigos no sentido da posse. Amar os familiares no sentido da posse. Estas barreiras, melhor dizendo, que nós acabamos colocando diante do nosso adiantamento moral e espiritual, indicam que o contraponto do apego é o desapego. E a esse propósito, o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 2 da obra Intervalos, o título desse capítulo 12 é Desapego. Ele diz algo interessante. Ele diz assim: ao sol do Evangelho, se efetivamente nos propomos alcançar a comunhão com Jesus, o desinteresse pessoal deve representar o selo de nossa boa vontade e a garantia de nossa fé. Olha que interessante. Ao sol do Evangelho, se efetivamente. A partícula se indica que é uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Escolher o bem, colherá coisas boas. Escolher o mal, colherá coisas más. Então, se nós queremos alcançar esta comunhão com Jesus, como diz Emmanuel, a principal característica deve ser o desinteresse pessoal, que ele chama de selo da boa vontade e garantia da fé. Mas esse mesmo Emmanuel, no capítulo 20 da obra Caminhos, ele é muito preciso numa frase curta em confirmar a importância desse desapego que ele disse lá na obra Intervalos. Ele diz assim: se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Olha que interessante. Se queres paz em Deus, todos queremos. Paz em Deus significa paz na consciência. E ele utiliza dois verbos, o desapegar e amar. Colocando que o verbo amar passa a ser uma consequência natural de quando nós desapegamos. Porque quando nós estamos apegados, esse amor não é verdadeiramente o amor crístico. É uma outra forma de amar. Mas não é o amor ágape, o amor de Jesus. Nosso querido Lacordaire segue dizendo: sede sinceros. E aí ele vai fazer 3 perguntas. E quando ele diz sede sinceros é porque ele quer que a resposta seja sincera. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheio os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Olha aí. Que interessante. Agora, o autor da instrução, o espírito Lacordaire, cobra-nos sinceridade e faz 3 questionamentos bastante oportunos. Começando pela questão de que a riqueza, perguntando se a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla. Ora, nós aprendemos no capítulo 5 do nosso Evangelho, qual é a temática desse capítulo 5? Perdão. Bem-aventurados os aflitos. Pois bem, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma instrução do espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, a propósito exatamente dessa felicidade sem mescla. Morlot diz assim: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Quantos de nós ancora
a sua felicidade nestas coisas materiais absolutamente perecíveis, quando todo o nosso esforço deveria ser em jogar a nossa âncora no mar da segurança espiritual. Algo que também nós observamos é que a alteração psíquica mais frequente nestes tempos é a depressão. Ora, o que é a depressão senão uma consequência desse vazio existencial? Uma vida que não encontra razões de felicidade senão na posse dos bens materiais. Quantas pessoas existem que, quando se sentem deprimidos, saem às ruas para comprar, para consumir, para lhes trazer algo que seja um alento passageiro, buscar algo que seja um alento passageiro. E quando ele chega em casa, se fez compras no shopping center, olha tudo aquilo que comprou, admira, e logo mais a depressão retorna. Por quê? Porque a felicidade não é deste mundo, a felicidade não está nas coisas materiais. Ela precisa buscar um sentido da vida, aquele mesmo sentido explicado por Viktor Frankl. Prossegue o espírito Lacordaire. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dos vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Simplesmente fantástica esta colocação do espírito Lacordaire. O dinheiro não é amaldiçoado. Amaldiçoado pode ser o uso que se faz dele. Ele é absolutamente neutro. Aqueles que ganham suas fortunas com seu trabalho honesto, digno, assíduo, honrado, Deus aprova. Mas o produto natural deste trabalho, a riqueza natural deste trabalho, é que deverá ter um uso santificado. Ela não pode simplesmente, essa riqueza, paralisar o indivíduo. Por isso que ele termina dizendo: ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. A fortuna que todos temos, a fortuna material, precisa ser compartilhada através da caridade. Por outro lado, recordemos a questão 674 do Livro dos Espíritos. Lá na parte terceira das leis morais, quando foi perguntado: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Responderam os espíritos: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E eu me recordo que, a esse propósito, lá na obra Filosofia Espírita, no volume 14, o espírito Miramês faz um comentário muito interessante sobre essa questão 674. Ele diz: não se pode viver somente para si. É preciso que seja eliminado o egoísmo das atividades humanas, pois ele é a cerca que divide os dois mundos. Para que se tenha passagem livre, necessário se faz que se envolva
em toda a sua vida com a força benfeitora da caridade. Necessário é libertar-se com ela, para que o amor acenda no coração a luz da vida. Algo muito semelhante ao que disse Lacordaire. Ninguém vive só para si. Aliás, nós vivemos em função do próximo. É só você imaginar-se sozinho numa ilha deserta. Nada significará tudo isto. Talvez nos primeiros dias admirar a paisagem e depois. Nós nos realizamos, nos resolvemos, crescemos, progredimos, evoluímos com o outro e no outro. No outro no sentido das práticas espirituais, não das práticas materiais, das práticas espirituais. Diz ainda o Lacordaire: quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tende de lhos restituir. E ele, Deus, empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Simplesmente espetacular esta reflexão de Lacordaire. Não importa de onde vem a sua fortuna, seja com seu trabalho, seja porque você recebeu uma grande herança de família. O importante é que, venha de onde vier, a origem de tudo é Deus. E tudo que vem de Deus, a Deus tem que retornar. Ele disse o que a mentora falou na mensagem de abertura. Nada nos pertence, nem o próprio corpo. Nós não somos proprietários de nada, nós somos apenas depositários, usufrutuários. E é fato que, como nós somos extremamente acumuladores, sempre existe um excesso. E ele está dizendo que esse supérfluo, esse excesso, seja repartido, compartilhado com aqueles que precisam, com os carentes, com os que não têm. Nem o corpo que possuímos nos pertence. E é um empréstimo com prazo de validade. Não é possível viver a ilusão de que as coisas e as pessoas nos pertencem. Nós somos excessivamente possessivos. Nós dizemos minha casa, meu carro, meu celular, meu emprego, meu amigo, minha mulher, meu filho e por aí vai. Mesmo depois de 30 anos de divorciado, o sujeito ainda diz, a minha ex-mulher. Ainda é dele. Incrível a posse. E a esse propósito, eu encontrei no capítulo 19 da obra Hora Certa, o título do capítulo 19 é Desprendimento, do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier, uma frase que se aplica completamente a esse raciocínio do Lacordaire. Emmanuel diz assim, admitamos ou não, a verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, quando no regime da reencarnação, recebemos os bens de que nos servimos por empréstimos da providência divina, que através deles
não somente nos propicia os benefícios da experiência nos aprendizados do cotidiano. Aí ele vai colocar uma conjunção adversativa. Mas também dele se vale para examinar a altura de nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. A gente aprende que tudo que vem depois de uma conjunção adversativa é mais importante do que aquilo que veio antes. E é exatamente isso. Tudo isso que Deus nos dá não é apenas para que nós vivamos bem, mas é fundamentalmente teste para essas circunstâncias que o Emmanuel aponta. E quando se fala riqueza, não está se falando de riqueza exclusivamente amoedada, porque o fato de você ver, ouvir, sentir os sabores, se locomover, pensar, falar, isso tudo é uma riqueza. Quantos existem que não pode fazer isso? E aí eu recomendo que você reveja aquele belíssimo texto da Amélia Rodrigues, declamado maravilhosamente pelo Divaldo Franco, intitulado Obrigado, Senhor. Deus, como diz o Emmanuel, se vale dessa riqueza, desses benefícios que nos oferta, para examinar a altura do nosso sentimento, nossa criatividade, nosso desprendimento, nossa capacidade de auxiliar, de administrar a riqueza. Mas numa outra obra do Emmanuel com Chico Xavier, neste caso, Fonte Viva, lá no capítulo 168, o título desse capítulo é Entre o Berço e o Túmulo. Pois bem, nesse capítulo 168 da Fonte Viva, o Emmanuel ensina-nos dizendo: entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Olha lá, hein? Razão da existência? Aperfeiçoar-se, progredir, evoluir. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Está falando da posse material, da posse afetiva. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Olha que interessante. Nos oferece um quarteto mágico para a gente conseguir acumular essa riqueza da vida eterna. Que quarteto mágico é esse? Aprender e lutar, trabalhar e servir. Agora, este quarteto está sob a proteção de dois elementos fundamentais, que é a humildade e a paciência. Em seguida, Lacordaire faz uma interessante provocação. Ele diz assim: ouvidais, esqueceis, que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Você esqueceu que tudo que você recebeu é para você ser o dispensador, ou seja, é para você compartilhar, para você repartir? Em seguida, ele faz uma outra pergunta. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? E agora ele não só pergunta, como já está apontando o grande equívoco que nós cometemos.
quando em vez de nos tornarmos dispensadores inteligentes, somos acumuladores toscos, pouco inteligentes. E faz outra pergunta: que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? Então já está começando a acender a luz amarela ou vermelha mesmo. Vai pensando bem aí, o que é que acontece quando você não sabe usar todas as riquezas e benesses que a providência te conferiu? E aí ele termina dizendo: a morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que neste momento enverga diante de vós a toga de juiz. Olha que interessante. Ouvidás que pela riqueza vos revestiste do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes, da aludida riqueza, dispensadores inteligentes. Será que nós estamos esquecidos da nossa verdadeira função na terra? Da grande finalidade da existência? Aprendamos com Chico, nosso querido e saudoso Chico Xavier, lá na lição número 264 da obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado. Uma coletânea de dizeres, de pensamentos, de opiniões de Chico, coletadas ao longo da sua existência lá em Uberaba. O Chico diz assim: fazemos regime para emagrecer. Compramos livros, vamos aos especialistas. É natural. Precisamos de saúde, de corpo mais livre. Fazemos ginástica para ter elegância física. E ele faz uma pergunta: por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Ora, se fazemos tantas coisas por nós mesmos, por que não fazemos pelos outros? Por que não nos desprendemos dessa materialidade, destas coisas terrenas, que todas vão ficar quando nós retornarmos à vida espiritual, em favor daqueles que são carentes? Por quê? Para concluir esta reflexão, meus amigos, eu fui na obra O Espírito da Verdade e encontrei no capítulo 93, intitulado Temos o que Damos, da veneranda Meimei, saudosa Irma de Castro, um pensamento maravilhoso. Meimei diz assim: um dia que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Que dia é esse? O dia que desencarnarmos. O dia que o espírito finalmente liberta-se do corpo físico. Mas aí ela também, a exemplo do Emmanuel, coloca uma conjunção adversativa. Ela diz: entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Olha que maravilhoso. Em que pese ter chegado
a hora de retornarmos ao plano espiritual. Fazer a travessia da grande sombra. Tudo aquilo que fizermos de caridade na existência, que ela aqui está chamando de migalhas de amor, vão ser multiplicadas em nossas mãos como bênçãos de luz. E para que serve a luz? Para atravessar a grande sombra com segurança, com esperança, com certeza de que receberemos no plano espiritual, colheremos no plano espiritual tudo aquilo que plantamos na existência terrena. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.